Quando você pega essa Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e você abre aqui na catalogação e lê título em inglês de ESV Study Bible, o que você pensa? Provavelmente você vai pensar que essa Bíblia é uma tradução da ESV Study Bible? Pois é, parece que não é bem o caso. Pessoal, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada foi uma Bíblia lançada pela SBB. Ela traz essa versão, né, Nova Almeida Atualizada, que inclusive é uma tradução muito boa. E ela chamou muita atenção no seu lançamento lá em 2018, não só porque teve algumas promoções muito loucas, com preço bem acessível, bem baratinho mesmo, mas porque ela traz, em sua parte da catalogação aqui, bibliográfica, que ela foi publicada originalmente em inglês com o título ESV Study Bible. E essa Bíblia, a ESV Study Bible, que inclusive eu tenho aqui uma edição dela, ela é uma Bíblia das mais queridinhas aí entre os reformados. Alguns vão até brincar que esse ESV não significa English Standard Version, mas seria tipo Election Standard Version, né? Tipo a Bíblia padrão dos eleitos, né? Não sei se essa piada é engraçada, mas é uma versão muito querida. Inclusive é uma publicação da Crossway Books, e você tem vários teólogos reformados aqui que contribuem, como por exemplo Wayne Grudem, J.I. Packer, Justin Taylor. Tem um teólogo para cada livro da Bíblia, para cada comentário de livro da Bíblia. Você tem aqui Mark Dever, Thomas Schreiner, Darrell Bock, Leland Heinke, John Piper, David Paulison, enfim. Então, uma galera muito boa envolvida nessa Bíblia. Então, quando a SBB lançou a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, que é baseada na ESV, a galera... Uau! Finalmente eu tenho a ESV em português! Então, bem que é, mas não exatamente. Eu vou mostrar por quê. E isso eu vim a perceber quando um amigo que tem a ESV perguntou como é que estava a tradução na Nova Almeida Atualizada de certo trecho, e eu não encontrei. A ESV, além dos estudos no texto bíblico, tem também alguns artigos e recursos ao final que são muito bons, tem bastante coisa. Dentre os artigos, ele começa aqui com o plano de Deus para a salvação e fala da doutrina bíblica. E o tópico que se segue é Biblical Ethics, uma visão geral da ética bíblica, tratando aqui de o início da vida e o aborto, bioética, o fim da vida, moralidade sexual no casamento, divórcio e recasamento, o novo casamento, homossexualidade, governo civil, punição capital, guerra, mentira e dizer a verdade, discriminação racial e stewardship. Eu não sei o que é stewardship. E esse tópico inteiro de ética bíblica não está presente na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Você vê que o próximo tópico aqui é o Interpretando a Bíblia. E é justamente o Interpretando a Bíblia o assunto que se segue à doutrina bíblica do plano de Deus para a salvação. E não só isso, mais pra frente, lá depois de arqueologia bíblica, depois de línguas originais da Bíblia, ele fala a Bíblia no cristianismo, e aqui ele traz diversas visões diferentes a respeito da Bíblia. Ele fala sobre a visão bíblica e religiões no mundo, religiões ocultas. E quando você olha aqui na Nova Almeida Atualizada, depois de mostrar como o NT cita e interpreta o AT, ele já pula para a história da salvação no AT, que é o tópico seguinte aqui na ESV. Então isso me chamou tanta atenção que eu até grifei aqui na minha ESV que esses dois, ou quatro, né, depende de como você vê aí, mas essas duas partes maiores aí, de ética bíblica e a visão da Bíblia em outras religiões, não estão contidas na Nova Almeida Atualizada. E assim, antes que você se enfureça porque a Nova Almeida Atualizada não é exatamente uma ESV, não é necessariamente um problema a editora que está publicando a sua tradução fazer algum remanejo editorial. Inclusive não é um problema e não é estranho, isso é algo que acontece. A gente tem um exemplo do livro da Vida Nova, a Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, que o livro original é bem grande, bem extenso, e em português foi lançado apenas um trecho, né? Apenas um trecho não foi publicado na íntegra, houve seleção de algumas partes ali, mas na própria obra está dizendo que, né, aquele trecho
foi omitido. Um outro exemplo é que a editora Fiel tem publicado os livros do R6 Sproul, Questões Cruciais, e o livro que fala sobre batismo do Sproul, a editora Fiel não publicou. Então eles fizeram essa escolha. E se você, alguma editora, né, tiver interesse em publicar esta obra específica, está livre, mas a editora teve essa liberdade de escolher, não, dentre essa coleção, esse aqui eu não publicarei porque não condiz com a nossa linha editorial ou a nossa confissão de fé. Então não é de nosso interesse editorial uma publicação com esta visão doutrinária. E um outro exemplo é da editora Cultura Cristã, que é uma editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, então é esperado que a editora publique obras que condiz com a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, porém a editora Cultura Cristã é uma editora até grande, eu diria, porque publica muita coisa, né? Por exemplo, uma editora que publica comentário bíblico, né, de todos os livros da Bíblia, várias séries diferentes, com certeza ali vai ter uma coisa ou outra que é diferente, que discorda da visão confessional. Isso é possível. E por causa disso, a editora tem uma nota no início dos seus livros dizendo que a visão da Igreja Presbiteriana estão de acordo com os símbolos de fé de Westminster, né? Breve Catecismo, Catecismo Maior e a Confissão de Fé, que aquele livro não necessariamente corresponde à visão da Igreja Presbiteriana. Então não há um problema em fazer alguma alteração, alguma mudança. E aí, qual é o problema então? O problema é que a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada não traz nenhuma nota explicativa a respeito dessa supressão desses artigos. Assim que eu soube dessas diferenças, eu entrei em contato com eles por e-mail e a resposta que eu tive foi basicamente o seguinte: quando se publica uma obra traduzida, como é o caso da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, nem sempre todo o material original é publicado por alguns motivos, especialmente questão de direitos autorais, que nem sempre são liberados pela obra traduzida, e decisões editoriais de quem publica a tradução. Ok, isso faz sentido. No caso em questão, a SBB analisou os referidos artigos e decidiu não incluí-los, levando em conta a sua linha editorial, que prevê não publicar materiais que contenham temas polêmicos ou que façam menção a denominações específicas. Como a SBB serve igualmente a diferentes denominações cristãs, entende que não cabe a ela discutir, julgar ou defender práticas, doutrinas, denominações ou interpretações diferentes para o texto bíblico. Na minha opinião, eu acho que uma editora tem o direito de fazer essas escolhas, apesar de que esses motivos eu creio que prejudicam o material. A SBB poderia dizer que a sua confessionalidade ou a sua crença não corresponde exatamente ao material publicado, e eu não acredito que, tendo notas que em uma publicação dela que faça crítica a uma denominação específica, vá se entender que a própria SBB está fazendo críticas a uma denominação específica. Eu acho que eles poderiam se resguardar de outra forma, eu entendo a preocupação deles, mas não sei, se eu estivesse no meio editorial eu tomaria decisões diferentes, mas ok, eu entendo. Mas eu insisti na questão porque, como eu disse, não há nenhuma nota explicativa a esse respeito. Então eu perguntei se não seria enganoso o fato de dizer que originalmente é ESV Study Bible, sendo que existem alterações. E a resposta foi o seguinte, eu vou ler um trecho só, não preciso ler o e-mail inteiro. O que a SBB publica a rigor é a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e não simplesmente a edição em português da ESV Study Bible. Ela é oficialmente apresentada e distribuída como Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Na apresentação do produto, mesmo que se indique a ESV como fonte, é mencionado apenas o conjunto de materiais que está presente na NAA. É uma diferença importante, de modo que o que está nesta Bíblia é a íntegra da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A ESV Study Bible serve de base para a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, mas o que temos é mais do que uma tradução. Os dois produtos coexistem e mantêm suas características e diferenças. O texto bíblico da ESV não foi traduzido, foi adotado o texto da NAA. É verdade, é uma outra versão de Bíblia, né? É uma outra tradução. Que, então, ganhou os recursos de estudo da ESV. Enfim, eu acho que deu para entender a explicação. Para mim, a explicação faz sentido, apesar de preferir que fosse adotada uma outra postura editorial. Eu entendo, mas a minha crítica é: você abre uma Bíblia como essa e você lê
publicada originalmente em inglês com o título ESV Study Bible, o que você pensa? Quando você lê embaixo, título original em inglês, The ESV Study Bible, o que você pensa? Eu acho que não é exagero ler algo como isso e pensar que a Bíblia NAA, a Bíblia de Estudo NAA, seria uma versão em português da ESV Study Bible. É verdade que a SBB não tem divulgado dessa forma? É verdade. O problema é que nós, né, que estamos do lado de cá, leitores, consumidores, divulgadores de material editorial, a gente lê um negócio desse e fala: Galera, é a ESV em português. Ei, você já viu a ESV em português? Tá ligado a ESV? Pois é, agora tem ela em português. é isso que a gente fala, mas a SBB não divulga dessa forma e, no fundo, não é a verdade. O que tem de tão diferente, então? Que eu observei do manuseio, das notas, a única diferença que eu vi significativa é essa: a supressão desses artigos já mencionados, de ética bíblica e a visão da Bíblia em outras religiões. É claro que a tradução é outra também, mas isso meio que é óbvio. Acho que ninguém esperava que fosse uma ESV traduzida. Mas, se a SBB não colocou esses artigos específicos por entenderem que não corresponde à sua linha editorial e não avisou a ninguém, o que me garante que as notas do texto bíblico estão todas correspondentes à ESV ou que não há também alguma alteração? Na verdade, nada me garante. E se alguém da SBB estiver vendo esse vídeo não pretende ser um ataque à SBB. A SBB é uma editora, é uma publicadora que eu admiro. Inclusive já tive contato, já tivemos parcerias em outras ocasiões. Mas, quanto à publicação dessa maravilhosa Bíblia, né? Que ela é muito boa. E colocar que o título original... É esse nome que tá? Original, isso mesmo. O título original é ESV Study Bible, que foi publicado originalmente em inglês. ESV Study Bible não corresponde à realidade. Eu sei que esse vídeo está saindo muito depois do prazo. Eu tive acesso a essas informações que eu falei muito próximo ao lançamento. Porém, eu achei que não fosse necessário. Também a fadiga nos alcança, né? Vai chegando a idade e outras ocupações. A gente quer evitar esse tipo de discussão. Porém, ultimamente, por algum motivo, tem se popularizado ainda mais essa ideia de que a NAA é uma versão em português da ESV Study Bible, e isso não é verdade. E que fique bem claro, a SBB, em sua campanha de marketing, em sua divulgação, nunca disse que é, apesar de ter ali originalmente. Vocês já entenderam, né? Mas se você quiser comprar essa Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas Jorge, você ainda recomenda essa Bíblia? É uma Bíblia muito boa. É muito boa mesmo. Do que eu tive contato, do que eu pude comparar, suas notas correspondem às notas da ESV. Apesar de não terem todos os artigos que tem são muito bons. Vale a pena conferir. Mas saiba disso, não é uma ESV em português. É uma Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. E se você tiver interesse também da ESV Study Bible, eu vou deixar o link também na descrição. Por vezes você pode comprar na Amazon importado, pagando barato. Ah, e uma dica aqui que muita gente não sabe. Se você comprar a versão física, você ganha um código para você baixar ela digital. Então, se você tem interesse em digital, vale a pena pegar ela física e baixar o arquivo digital de graça. E aí você fica com as duas versões. Inclusive, Nova Almeida atualizada, daqui uns dias eu creio que ela irá substituir a tradicional ARA, a Almeida Revista Atualizada. Isso é só uma opinião? Um palpite? Talvez um desejo? Mas e aí, o que você acha? Foi vacilo da SBB? Tanto faz? Não te incomoda tanto? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que uma editora pode publicar algum material que é contrário à sua confessionalidade, à sua declaração de fé? Eu penso que sim, contanto que isso contribua para o debate, para a pesquisa acadêmica. Eu acho que vale a pena. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, ok? Eu vou ficando por aqui, depois de muito tempo sem fazer um vídeo. Olha só o tipo de vídeo que a gente vem fazer, né? Ai, ai. Que Deus me ajude. Até mais, galera. Tchau, tchau.